Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje, então, a gente fez uma pegadinha, né? Colocou o Lisiano, mas quem apareceu foi o Felipe. Então, bom dia, Felipe. Bom dia, Malu. Eu posso até imitar ele aqui agora. Ah, teu microfone tá um pouquinho ruim, acho que é para Tá me cima. ouvindo? Agora sim, bom Ah, dia, Felipe. bom dia. Eu posso até imitar o Tudo Oliviano aqui, certo? Malu. Então tá. Pessoal, então hoje trouxemos o Felipe aqui, eu e ele, vamos falar um assunto bem bacana. Algo que o pessoal gosta bastante, né, Felipe? Verdade. Que é trilha, né? Então, mais uma trilha aí vindo para agregar ainda mais esses nossos pacotes que nós montamos justamente para que facilite e melhore para vocês aí dentro das vendas, né, da escola. Porém, acho que a gente pode falar um pouco sobre os lançamentos, né, Felipe? Vamos ter 2 lançamentos esse mês, né? Para quem aí está ligadinho nas redes sociais, ontem a gente começou a anunciar então um Meta, né? Meta Business, ele vem aí para substituir o Facebook Business, então um curso bem completo. Ele vai estar ensinando, né? Eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque o Luca, aí foi um curso com mais mãos para a construção dele, então a gente cuidou com muito carinho para justamente quem for trabalhar dentro do Meta Business ali ter todo o conhecimento e fazer do início ao fim. Então ele vai ensinar a pessoa desde criação do perfil como ideal, né, que é uma pessoa real, para justamente, se caso tiver algum problema futuramente com relação à campanha, não ter banimento de perfil, não ter, né, não fazer um perfil fake. Depois disso, criação de BM, do início ao fim, como cadastrar pixel, como cadastrar ali a questão de cartão, pagamento, fazer campanha, avaliação da campanha, remarketing da campanha. Então, é um curso bem bacana, completo, né? Convido vocês aí, assim que lançar, façam um curso, né? Pelo menos ali as primeiras aulas. Já vem com essa roupagem nova que também tá maravilhosa, ficou muito bonito a questão ali do template. É um curso que vem com material de marketing também muito bacana. O Google, né, Felipe, já veio com material Sim. muito bacana. A gente ainda brincou que parece que foi feito dentro da Google mesmo, né? E o Facebook Ads, perdão, o Meta Business também. Vocês vão olhar e parece que ele é uma propaganda do Facebook mesmo. Então, convido a vocês todos. E nós vamos ter aí essa semana já uma postagem aí, que é um curso também que eu sou suspeita para falar, porque é um curso meu, que é o curso de comunicação, né, empresarial. É um curso que a gente está trazendo dentro, né, dessas opções de soft skill. A gente sabe que o mercado de trabalho está exigindo mais e mais que os profissionais tenham esse conhecimento com relação à comunicação interna, como está sendo, né, aí essa interação internamente dentro das empresas, como se comunicar, como responder, como saber o que está acontecendo, né? Às vezes a gente sabe que um pouco de problemas internos dentro de empresa é um pouco de comunicação, tanto de um colaborador quanto de um, né, de um chefe, enfim. Então ele traz umas situações, ele traz aí várias coisas bem bacanas para estar se trabalhando. Já posso dar um spoiler aí da data, mas ele vai ser lançado dia 24 de setembro, então vai ser o último curso ali. Então nós vamos esse mês ter 2 lançamentos. Será que mês de outubro a gente vai ter também, Felipe? O que tu acha? Não sei, Malu. Vamos deixar no ar aí, né? É isso aí. Então, né, que nem a gente falou, estamos trabalhando a cada vez mais, ter mais cursos para estar lançando para vocês, cursos diferenciados que tragam realmente conhecimento aí para os alunos de vocês, de áreas diferentes, né? A área da comunicação ali, ela vem um pouco mais, essa questão de gestão de pessoas, soft skill, então é uma outra área que está crescendo bastante e que para vocês, como a gente já falou em outras lives, oferecerem para empresas, vender para empresas, vai ficar um pouco mais fácil com relação agora, porque a gente vai trazer mais cursos, né? Dando spoiler também, já estou fazendo um outro curso que futuramente aí vai lançar ainda esse ano. Acho que vai ter 2 cursos ainda dos que eu vou produzir que vão lançar esse ano. Todos eles nessa linha de soft skill, que é uma coisa muito bacana de estar trazendo justamente para treinamentos internos. Claro que os alunos também que querem fazer aí para se profissionalizar e já entrar no mercado de trabalho já com esse diferencial é muito bacana, porque
Até comentei um pouco com o Lisiano que eu fiz muitos desses cursos internamente em empresas que eu trabalhei, e a gente vê a diferença dos colaboradores sendo valorizados internamente quando fazem esse tipo de curso. Não sei se para ti, Felipe, qual é a tua opinião? Gostaria de saber também o que que tu acha com relação a isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, Malu? Eu mesmo fiz um curso parecido com esse e também de criação da Malu, só que em outro Uhum, momento. E para mim foi um curso muito importante, porque justamente era um curso de gestão pessoal, profissional, né? E até para a uhum, primeira entrevista, como se portar numa entrevista de emprego, como para mim foi importantíssimo porque eu não tinha noção nenhuma. Depois, eu sou assim, depois que eu fiz o curso, eu consegui a minha primeira vaga de emprego. Então, para mim aquele curso foi muito bom assim, né? Me desenvolveu muito. Até antes de eu fazer a entrevista, eu lembro que no curso eu tinha tirado foto das telas do computador, de como, principalmente como se portar na entrevista de emprego, né? E aí, antes de qualquer entrevista, eu ia lá, ficava treinando, olhava, voltava nos prints que eu tinha tirado e ficava olhando o que eu tinha que fazer. é isso aí. Então, fora a questão emocional, né, das habilidades, da proatividade, enfim, de todas as questões emocionais, e porque a parte de profissionalizante, a parte técnica, né, eu já estava fazendo, que era um curso de informática, enfim. Então, mas ainda essa parte emocional, dessa questão toda ali de gerir, né, o pessoal e o Uhum. profissional, ainda não. Então, eu considero que é um curso muito importante e que vocês vão ter muitos feedbacks, assim, com certeza a escola que eu estudava no momento teve um feedback que foi esse. Então, as escolas que vão ter esse curso, que vão estar vendendo, acredito que vai ser de grande valia. É isso aí. Eu tive feedback depois do Felipe, depois que eu já tinha saído da empresa, e ele fez. E para mim foi muito legal, porque saber, né, que às vezes um curso que tu faz, a gente que faz o curso, a gente sempre pensa realmente no melhor para o aluno de vocês e principalmente no crescimento da escola de vocês, né? E ter uma bagagem aí, um acervo também muito maior para poder oferecer para os alunos de vocês. Então é muito bacana. Então, nós a Ouro, a gente vem, claro, a gente não vai deixar, não está deixando de entregar os cursos que vêm aí, né, trazendo fazendo atualizações, enfim, ou lançamentos no mercado de trabalho, né, com relação que nem ao Meta Business, agora teve o Ads, mês que vem a gente vai ter alguns iniciando aí com relação a mais a parte de programação e tudo mais, e essa questão também da linha um pouco mais pessoal, né, a questão do soft skill, ela vai vir também junto aí, vamos dizer que é quase dois caminhos aí tentando andar junto para sempre poder entregar o melhor para vocês. Certo? Felipe, tem algum recadinho? Falar sobre o nosso calendário, né? Que o Né, o pessoal, quero calendário saber se o já, pessoal está usando, né? já está postado já, né? Então, a primeira semana já estamos na segunda semana, né? De setembro. Uhum. É Então, isso aí. já está lá postado. Quem tiver usando, quiser mandar a rede social para nós no Isso relacionamento aí. ali, ou enfim, a Ou até no gente direct, né? Chamar no ali no direct direct do, do do Instagram. Instagram, a gente olha ali e vai lá curtir também, ajudar nas Porque curtidas. isso aí, quando aparece no feed, né? Porque, claro, a gente tem ali a questão de ter bastante seguidores, então, que a gente está seguindo, né? Então, às vezes não aparece todo mundo. Então, se vocês quiserem que a gente vá lá dar a curtida e dar uma olhadinha, é muito bacana de ver vocês utilizando o material e saber que também tá sendo bom para vocês esse retorno, né? Então, também, se vocês podem dar sugestão ali para o relacionamento, conversar com o pessoal, que com certeza para nós isso é muito importante, E essa escola né? também tiver alguma coisa que queira abordar, né, com as escolas, e tiver for de mais escolas querendo o mesmo, a gente pode adaptar sempre os materiais, né? Então é É bem isso aí. importante isso. É porque que acontece, né, pessoal? Isso é muito importante da gente falar e vocês saberem também. Cada região, às vezes, tem datas específicas, né? Como, por exemplo, vamos falar do nosso dia, né? Que é o Dia do Gaúcho, que está chegando aí dia 20 de setembro. Então, todo o Rio Grande do Sul comemora essa data, que é o Dia do Gaúcho. Então, às vezes, temos específicas datas que a gente coloca. Então, daqui a pouco, temos uma data aqui que é muito importante na região Nordeste. Isso vocês podem sugerir que o pessoal do relacionamento passa para nós, né? Então, a gente faz ali o card específico para vocês utilizarem também dentro do calendário de vocês, para ninguém ficar sem, né, essas datas comemorativas aí passando em branco dentro da rede social. Então tá. Felipe, vamos apresentar então a nossa trilha? Sim, Vou compartilhando aqui a tela com vocês.
Acho que tá aqui. Uhum. Vocês estão vendo aí tudo certinho? Sim. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa trilha, a trilha do conhecimento do Financeira Gestão. Nós trouxemos, então, essa trilha, trazendo dois dos últimos lançamentos destas áreas, tanto de gestão de pessoas quanto a gestão financeira, né? Então, o que é importante, né, sempre falar um pouco sobre as habilidades, trazer isso para que os alunos tenham essa visão. A gente sabe que a trilha sempre é um caminho muito bacana de se fazer, pois às vezes o aluno, dependendo da carga horária que a tua escola oferece para esse aluno, o aluno pode ficar ali de 2 a 4 anos dentro da tua escola, mas Malu, é muito tempo. Só que quando tu mostra dentro da trilha, ele e vocês vão entender o motivo de tudo isso, né? E quem não quer um aluno por mais tempo retido dentro da escola, né? E uma trilha do conhecimento que passa para ele várias etapas para que no final ele tenha uma conclusão, ele tenha um sucesso, ele tenha um certificado, ele tenha um currículo bacana, por que não, né? Então, alguns, né, dominam a parte financeira, outros dominam mais a gestão. Então, a gente trouxe aí essas duas habilidades para que uma possa complementar, né, na outra. Então, por isso a gente criou essa trilha do conhecimento, que é a financeira e gestão, uma formação completa que une a precisão dos números com a arte da liderança. Então, a gente sabe que, às vezes, né, vamos dizer aqui, vamos dar o meu exemplo. Eu tenho a questão da coordenação do marketing, e o marketing, a gente acha que o marketing eu vou chegar e só fazer vídeo, foto, e é isso, né? Mas não, o marketing, a gente, por incrível que pareça, a gente mexe com planilhas, a gente mexe com números, a gente mexe com inúmeras coisas que estão aí dentro desse caminho aí, dentro do setor. Então, às vezes, a gente tem que fazer fechamentos, às vezes tem que fazer cálculos para ver se está batendo alguma coisa. Então, a gente sempre tem mais de uma utilidade. E, por exemplo, um profissional que quer trabalhar ou na área da gestão financeira não é diferente. Ele tem que, né, mesmo que no primeiro momento, ele não seja um gestor, mas ele tem que ter esse pensamento de futuramente crescer. Então, essa formação é uma formação completa justamente para isso, né? Então, o público-alvo que a gente tem. Então, profissionais que buscam aí se reinventar, pessoas que já estão atuando no mercado, elas sentem a necessidade de estar aprendendo um pouco mais, de estar se atualizando dentro do mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Às vezes, ontem a gente estava conversando sobre isso, a Fernanda, o Miguel e o Luca, com relação a essa procura da idade de 30 mais ali para se reformular, né, formar, enfim. E às vezes é um público que a gente esquece bastante com relação a foco, principalmente na questão de tráfego pago, de oferecer esse tipo de curso, e vem de encontro com relação à venda de empresas aí que a gente fala. É muito bacana ter essa visão com relação a ir até empresas, oferecer esses pacotes, oferecer essas oportunidades, porque às vezes nós temos lá um operador de máquina que, por mais que ele não demonstre na empresa, ele tem ali um certo esforço, ele é esforçado, ele é batalhador, e ele tem uma vontade daqui a pouco de ter um crescimento para uma área diferente, um financeiro, um departamento pessoal, e aí às vezes a gente nem sabe, mas o cara lá começou a fazer uma faculdade, está fazendo um curso técnico, e assim, às vezes a escola de vocês indo até empresas, tendo abertura, obviamente, claro, fazendo esse tipo de oferta, como esse aqui, esse pacote, por exemplo, é uma coisa muito bacana, porque ele tem tudo que oferecer para que um profissional trabalhe tanto na área do financeiro quanto na gestão. E às vezes eu vou dizer, eu já vi inúmeros casos, eu trabalhei numa rede, que inclusive foi aonde o Felipe fez curso, e quando nós tínhamos uma ação, eu não vou lembrar o nome da ação, mas nós tínhamos uma ação que nós íamos até as empresas, que era algo no sentido assim, uma nova oportunidade, né, como se fosse uma nova porta. E a empresa, ela abria as portas para a nossa escola, né, na época, para a gente oferecer os cursos e dar oportunidade de crescimento para eles internamente. Hoje, essa mesma empresa, eles têm um treinamento interno que faz o crescimento do colaborador internamente, mas antigamente não tinha. E era muito bacana, porque às vezes eles vinham, né, com muito interesse em áreas que nem era mais a deles. Claro que o que impacta mais, às vezes, eles é não falar, não querer falar, por exemplo, assim, eu vou ter
que te falar uma coisa, eu não tenho ensino médio, eu não tenho ensino fundamental. E isso aqui é uma oportunidade para eles entenderem que eles não precisam ter exatamente isso para poder iniciar um curso profissionalizante. Então, é uma abertura, uma janela diferente para eles. Então, esses profissionais que querem se reinventar, eles se enquadram dentro desse grupo, né? Normalmente. Então, o que que eu faço? Eu falo como dica. Esse material aqui, depois vocês vão ver, o Felipe vai apresentar para vocês. Particularmente, Felipe pode falar também, ele tá com um material de marketing muito, muito bacana, muito bonito. Então, o que que eu faria, tá? Eu, Malu, dona de escola, pegaria esse material, iria aí dentro de uma empresa, apresentar para eles e oferecer essa trilha para os colaboradores, né? Tentaria fazer essa chamada, porque é uma trilha bem bacana para estar se oferecendo dentro do corporativo, dentro do mundo aí das indústrias, do comércio, enfim. Então, é um pacote que ele trabalha realmente. Tem, claro, ali a outra chamada que eu vou falar agora, mas eu, Malu, vejo mais como um profissional que quer se reinventar, se realocar ou melhorar né, o seu trabalho, a sua visão no mercado de trabalho, como está a sua imagem, né? E segundo, né, quem está iniciando uma jornada profissional, como esse curso ele é um pouco mais voltado, né, para o público adulto, não tem como a gente acabar colocando para o grupo, vamos dizer assim, para o pré-adolescente. Dá para colocar ali dependendo, né, a partir dos 16 anos, porque daí depois vocês vão entender, vai iniciar a trilha com pacote básico e lá no final vai ter esses cursos que são um pouco mais, vamos dizer assim, mais focados, né, em gestão, em financeiro, justamente para eles já terem um entendimento bem bacana e ter uma mente também boa para poder estudar e fazer esse curso e ter um entendimento, porque a gente sabe que às vezes uma coisa é fazer o curso e fazer, outra coisa é entender o que está sendo, né, falado. Então, é bacana de fazer uma trilha dessa com um aluno aí que está, por exemplo, recém fez carteira de trabalho, quer iniciar, faz o pacote básico e vai indo até, né, o, os cursos ali focados, né, nessas áreas. Então, né, quais os principais pilares desse processo? Primeiramente, o objetivo é oferecer a trilha que proporcione ao aluno uma formação sólida, capacitando para enfrentar os desafios acadêmicos, oportunidades profissionais futuras, com cursos envolventes, né, que incentive aí eles a estudar. Então, que nem a gente falou, primeiramente, sempre o pacote básico que não pode faltar justamente para ter essa base sólida para que o profissional possa entrar no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe, isso é uma coisa que a gente sempre fala, não precisamos, né, falar muitas vezes, mas enfim, eu gosto de falar, pacote básico hoje deveria de ser como o ensino médio, o ensino fundamental. E isso vai se tornar cada vez mais importante, né? Vocês estão vendo aí a mudança com relação às escolas, que eles querem implementar cada vez mais essa parte da formação básica. Então, né, a escola de vocês tem isso já a oferecer, então vamos chamar os alunos para iniciar essa parte. É muito bacana de estar trazendo, né, um pacote sólido ali, inicial mesmo, básico, que é o principal. A estratégia, então, da trilha é selecionar, né, intercalar esses cursos, proporcionar um ensino mais dinâmico. Então, dentro dessa trilha, então, um aluno já entra na tua escola sabendo exatamente o que ele vai fazer do início ao fim, né? O aluno, conforme ele avança também, ele vai tendo progresso, então, cada avanço que ele faz, cada curso que ele faz, é um diploma a mais, é uma atualização de currículo. Também podem fazer, como a gente já deu sugestão, né? Pegar o pessoal, trazer até a escola de vocês, quando for fazer ali o atendimento, falar, ó, conforme aí vai passando os dias, a gente tu vai te formando, me formei em Word, nós vamos te ajudar a atualizar o teu currículo para entrar no mercado de trabalho, para poder enviar para o mercado de trabalho. Então, esse apoio que a escola de vocês dá, faz toda a diferença também com relação à trilha, porque a trilha já é algo que é bem longo, então tem que ter essas intercalações de ajuda, de auxílio, para que também fique mais leve, né, e fique um pouco melhor para esse aluno, essa aluna, ver que realmente, né, ele está sendo apoiado, que não é apenas, que está fazendo apenas um curso ali para, né, por fazer. Então, lembrar eles também, se vocês não querem ter esse compromisso, fulano, Felipe,
e aí vamos terminar hoje, já atualizou teu currículo, já colocou lá que tu fez, botou, é bacana, agora envia para as empresas de novo, que agora o teu currículo está atualizado, tu tem mais um curso no teu currículo, então é muito bacana de estar fazendo. Felipe, como era para ti aí quando tu fazia teus cursos, também atualizava o teu currículo toda hora? Sim, é mudando, né? Que nem É, quando eu isso aí. fiz um curso de básico de informática, ele pegou todos os. Pegou PowerPoint, Excel, né? Word. Então foi bem especificado. Toda vez que eu terminava um módulo, eu ia lá e colocava e atualizava, né? Isso aí. E, Porque faz a diferença, né? A empresa sim. ela vai querer saber a tua, a tua atualização. Ah, mas eu vou mandar 20 vezes aí durante um ano. Sim, manda 20 vezes, que não é visto, não é lembrado, né? Eu sou assim, sou dessas. Principalmente se Então, tem, né, o conhecimento, né? Porque, por exemplo, antes de entrar na Ouro, uma vez eu vi uma vaga da Ouro, só uhum, que eu não tinha a qualificação para mandar para cá, o currículo, então eu não coloquei. uhum, Mas a outra vez, quando pediram, quando eu fui contratado aqui, eu tinha algumas habilidades que tinham ali, mas porque eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se meu currículo não está atualizado, já não conseguiria ter mandado o currículo para cá. Então, isso é importante, estar sempre é isso aí. preparado, né? Então, é isso aí. Isso aí. Então, pessoal, daí os resultados, o que que é, né? Um aluno preparado, qualificado, confiante, com as habilidades necessárias aí para poder entrar no mercado de trabalho, né? Eles vão estar aptos aos desafios, eles vão ver todo o curso mesmo é muito dinâmico, então ele traz vivências, traz situações reais. Se eu não me engano, o Departamento Pessoal e Educação Financeira, ambos deles trazem historinhas ali, situações reais que faz com que o aluno tenha essa interação para que possa, né, ter essa dimensão exatamente do que acontece dentro, né, do dia a dia, das situações, enfim. Pessoal, então aqui tem a nossa estrutura da nossa trilha, explicando para vocês como funciona. O pessoal já sabe, eu acho que quem já está mais aqui tempo da live sabe como a gente pensa a estrutura deles, né? Mas eu vou estar explicando um pouco melhor. Sempre a gente pensa no que é que para esse aluno, eu vou dar um zoom aqui. O que para esse aluno é o melhor ter no início ali de qualquer carreira, né? Então, independentemente se ele fosse fazer essa trilha ou não, a maioria das trilhas, ela muda, claro, alguns cursos, mas tem alguns que é sempre fixo. Por exemplo, o Introdução à Informática, o Windows, ali, eles sempre são os primeiros principais que iniciam, né? Então, ali, ó, aqui já demos o primeiro passo, então, os dois, tanto Introdução à Informática e o Windows, a combinação de ferramentas e habilidades adquiridas podem transformar a maneira de como você enfrenta as oportunidades. Então, a Introdução à Informática é aquele curso básico onde fala muito sobre o interno do computador, o que que é cada peça, o que que funciona, o que que acontece. O Windows, né? O Windows é o básico ali para aquele saiba mexer no computador, dar o início, o start ali dentro, né, do software, saber onde fica a parte inicial, como salva, como armazena, as pastas, enfim, isso aí é o básico que ele precisa ter. Logo depois, vem para os cursos que, particularmente, também na minha visão, teria que ser o básico que um aluno, uma aluna teria que fazer, né? Que seria o Word, o Excel fundamental, o PowerPoint, né? Então, esses três ali, para mim, teria que ser os básicos também que um currículo precisa ter. Aqui na Ouro mesmo, né? A gente, quando faz a contratação, a gente sempre dá prioridade para quem tem um pacote básico. Porque, Malu, mas por que que vai trabalhar no marketing aí contigo precisa ter o pacote básico? Eu tenho planilhas Excel que eu tenho que preencher diariamente. Né? Word, fazer documento. Felipe, por exemplo, ele faz os roteiros dos vídeos, ele precisa ter o Word, o conhecimento para poder fazer. Hoje até tem um Word online ali, que ele tem muitas outras funcionalidades, que ele acaba deixando tu ter vários campos, setinhas, então tu pode colocar como se fosse armazenamento de vários, vamos dizer, anexos dentro de um documento só. Então, esse conhecimento é muito importante também para que esse profissional saiba, né, mexer e, enfim, nessas ferramentas. E o PowerPoint, né, PowerPoint é um programa que, por mais que existe Canva hoje, como eu estou usando aqui hoje para apresentar, né, ele ainda é muito utilizado em inúmeras empresas, né, ainda em treinamentos, como é que se diz, quando faz lá na empresa que vai, tá chegando,
integração, eu vejo muita integração de colaborador ainda dentro do PowerPoint, então a gente sempre tem que trabalhar com todas as ferramentas, por mais que de repente, se elas pareçam obsoletas, né, tem que se fazer. E ambientes digitais, então, que é o básico, né, gente? Saber navegar na internet, conhecer o navegador, saber aonde tem que ir para fazer uma pesquisa, para fazer uma busca, saber o básico ali para poder conduzir. Às vezes a gente fala, bah, mas parece ser tão simples, capaz, eu tenho o celular aqui, eu consigo ver tudo, eu consigo visualizar. Gente, quando um profissional, ele vai para dentro de uma empresa, ele não vai usar um celular, né? Ele vai usar um computador, e o computador às vezes é um pouco diferente, principalmente para um público mais velho, ele tem uma dificuldade, às vezes, de ter essa questão de mexer, saber onde clica, onde não clica, então, né, por isso que a gente fala, essa trilha é bem mais focada, às vezes, num público, né, um pouquinho mais velho, ali dos 30 em diante, justamente que quer se realocar no mercado de trabalho, precisa de uma nova oportunidade, né, ou está cansado da sua profissão, não quer mais, quer se reinventar, então é uma boa oportunidade. Então, aqui, pessoal, a questão da educação financeira, né? Então, entra esse curso maravilhoso. Eu, particularmente, achei um curso muito legal e para mim, ele é um curso muito versátil, porque tanto tu pode pensar como uma pessoa que quer trabalhar numa empresa, quanto para ti mesmo, pessoalmente, né? Não sei se o Felipe já deu uma olhadinha nele, mas eu dei, assim, eu achei bem bacana, porque te ensina várias ideias e várias maneiras, formas de até tu economizar, fazer um controle de custos e gastos, saber ali o básico do que tu está fazendo durante um mês todo, enfim. E isso não é só para ti pessoalmente, uma empresa também precisa saber disso. Quanto que eu tenho que comprar de papel higiênico e quanto que ele vai durar? Vai durar até o final do mês? Não vai durar? Ah, eu tenho que comprar café para tantas pessoas. Vocês podem ter essa questão, mês passado eu tive tanto gasto com alimentação na empresa, mês passado eu tive menos, então tu vai poder ter, ajudar mesmo com relação à educação financeira, não só a tua pessoal, mas também a da empresa, né? E a questão do departamento pessoal, né, pessoal? Né, departamento pessoal, né, pessoal? O departamento pessoal é um curso muito bacana, porque ele vai ser um curso, isso é uma coisa que até vou tirar a dúvida agora, inclusive, né, de vocês, porque tem muitos que mandam, pessoal, mas vocês estão atualizando ele sempre que tem uma atualização. Esse curso foi feito com uma pessoa especializada que trabalha em RH, então sempre que tiver ou ter uma atualização, a gente vai estar atualizando ele dentro do método, porque a gente sabe que as leis mudam constantemente, elas têm, às vezes é um trechinho, uma vírgula que muda ali um certo detalhe. Então, assim, sempre que tiver, nós vamos ir atualizando ele. Então, ele é muito bacana para admissão, demissão, saber as documentações, o que que faz, o que que não pode fazer, o que que o colaborador pode ou não fazer, o que que a empresa pode ou não fazer. Então, um curso muito básico, claro que a gente sabe que o entendimento maior de um RH, de um departamento pessoal, com certeza tem que vir de uma graduação, né? De um curso mais forte aí, com mais peso. Só que, claro que o departamento pessoal, ele já te prepara para, vamos dizer assim, é um resumo de tudo que de repente a faculdade vai te entregar, só que de uma forma mais prática e interativa. Então, vocês vão ter esse curso, fazendo ele, tendo essa interação maior, para poder entender o que é o dia a dia de um departamento pessoal, o que é a necessidade, como fazer. Então, assim, hoje eu vejo muito que, às vezes, aqueles jovens que não têm muita certeza do que quer, o pai e a mãe jogam lá para a administração. Ah, faz administração. Ah, faz isso. Então, hoje, aqui, pelo menos, quando um jovem entrar com uma certa dúvida, vocês podem colocar na trilha e ele já vai saber o que realmente ele quer. Ah, não, eu gostei da área do financeiro, não, mas eu gostei mais da área do departamento pessoal. E esses dois cursos aqui, eles complementam, então, a nossa trilha do financeiro à gestão. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocando aqui no chat e a gente vai respondendo, tá? Felipe, quer falar alguma coisinha? Que eu só falei, né? Não, pode continuar, Malu. Eu acho que agora quem vai Vamos continuar fazer a é tu, apresentação. né? Mas depois disso aqui é o Felipe que vai continuar, viu? Tenho certeza. Então, pessoal,
trabalhando sempre com os materiais de marketing para vocês. A gente nunca entrega uma trilha sem nada, né? Então, para vocês trabalharem fortemente dentro das redes sociais, a gente trouxe os materiais de marketing para que vocês tenham sucesso aí dentro dessa campanha de divulgação dessa trilha, tá? Então, o que que a gente trouxe para vocês? Como sempre, redes sociais, card, stories e carrossel. Sempre trazendo a versão que vocês podem tanto usar nos stories quanto no, né, no feed. Podem fazer tanto com CTA, sem CTA, para poder colocar patrocínio ou não, né? E a versão carrossel que te dá um dinamismo ali um pouco maior. Depois vocês vão olhar com o Felipe ali o material, né? Cartaz, então, um A3, que é aquele cartaz que são 2 a 4 ali, 2 folhas de ofício juntas, né? Então, vocês podem fazer eles também. Colocar na frente da escola, na recepção da escola, é bacana. O folder, da mesma forma. Faz o folder, coloca na recepção, faz o folderzinho, coloca numa mesinha lá na rua, né? Faz um PAP, adoro, né? Então, eu sou das antigas, eu gosto de ir para praça, entregar panfleto, chamar o pessoal para entrar dentro da escola. Não sei se o Felipe já foi abordado. Provavelmente foi, né, Felipe? Certeza. Não tem Malu, quem não foi, né? mas legal também lembrar sempre, né, que a gente sempre disponibiliza esses materiais para o pessoal poder usar, mas eles não precisam ficar presos somente aos materiais, né? Então, Sim, não. que nem ele não tem, por exemplo, Reels, mas tipo, pode fazer um Reels falando sobre os cursos. Então, tem várias coisas que podem estar sendo usadas, até mesmo no calendário editorial, colocar a trilha lá no calendário e se organizar por formas de divulgação, né? É Isso bem aí. importante. Isso aí. Não, e assim, né, pessoal, o que que a gente sempre fala? Tem outros materiais de outras trilhas, de outros que tem como é que se diz esqueci daquela bandeirinha que a gente faz, tu O lembra o nome? Banner é um Wind banner, muito isso aí, banner. wind banner. A gente pode fazer banner mesmo, né? O banner grandão, então tu pode pegar o cartaz, ele é escalável a arte, ele não vai ter alteração, não vai ter uma esticar, enfim, vocês podem fazer um banner, por exemplo, num A3, vocês podem esticar um por 80, bem tranquilo. Ele na proporção fica bem bacana, né? Então vocês podem trabalhar bastante com esses materiais, incorporando aí dentro dessa campanha e melhorando. Porque às vezes vamos dizer, nós pensamos aqui num pacote básico que vai atender vocês. Mas você vai dizer, bah, Malu, pra mim cartaz não funciona. Pra mim tem que ser um banner grandão na frente da minha escola. Faz o banner. Ah, não, pra mim pode ser o cartaz e um folder, tá tudo certo, tudo bem, né? Então a gente trabalha sempre com vários tipos de materiais para tentar agradar a todos, né? E o A3 a gente sempre fala que é escalável, que pode ser feito um banner. Então a mídia digital a gente fez o wallpaper, então para vocês botar no monitor ali do laboratório, e o vídeo TV, que a gente sempre fala para vocês, perdão, com relação a uma televisão na recepção da escola, vocês podem estar colocando lá, sempre tem aquele movimento, junto com o videozinho aqui da trilha, coloca a formatura de aluno, coloca prova social, coloca uma promoção que daqui a pouco a tua escola está tendo, um parceiro, enfim, né? E a questão do material de apoio, então, que a gente sempre entrega juntamente com todo esse material, que são as legendas dos cards, então, para você estar postando, a apresentação da trilha, então, sempre fica junto, e um modelo de portfólio ali também para vocês estarem utilizando, certo? Felipe, acho que agora é a tua parte. Eu vi que o Ellison, assim que nós terminarmos aqui, a gente vai responder todas as perguntas, tá? Show de bola. Então, Felipe, é contigo agora. Então, Malu, vamos apresentar aqui para o pessoal, então, a parte do materiais de marketing, que esses foram todos desenvolvidos pela Natália, especialmente. Eu fiquei só com a apresentação, né? Mas a Nath, ela desenvolveu um material que ficou, assim, ó, muito bonito mesmo. A gente estava até conversando ontem, né? Sobre, às vezes tá ali, às vezes não parece que tá tão... Ah, já tá meio saturado já, porque tá um tempinho fazendo. Às vezes, será que ficou bom? Será que ficou legal? Mas realmente ficou muito bom o material. Então, esse material que a Nath fez ali de carrossel, de card, né? Como a gente tá falando, vocês podem usar ele nas redes sociais, intercalando com reels, façam reels mostrando os cursos, às vezes a interface do curso também. Aí tudo se complementa, né? Então, assim, é bem legal de estar mostrando essa parte. Então, aqui a Nath desenvolveu um carrossel. Não sei se consegue dar um pouquinho de zoom, Alô, só pra gente conseguir mostrar um pouquinho melhor. Então aqui tem a parte do carrossel falando sobre a trilha, né? Apresentando a trilha, então isso que é legal de vocês colocarem no feed ali do perfil de vocês para apresentar a trilha
E aí, nesse meio tempo, eu dou uma ideia também que é colocar a trilha lá nos stories também, né? Colocar essa no feed, nos stories também falar sobre, e quando vê fazer um story falando, o dono da escola, alguém falando sobre a trilha, sobre os cursos, né? Não só com um post, então complementando as duas coisas. Eu tenho certeza que isso dá um pouco mais de humanização para o perfil. Então utilizem esse material no feed para apresentar a trilha. Então é legal também até de vocês fixarem esse post nas redes sociais. Então deixe fixado lá para estar em evidência naquele momento, né? Que a trilha está acontecendo na escola, enfim. E também nos stories fazendo uma série de explicações, de repente uma enquete com perguntas voltadas a esse público, né? Então, pensando nesse público, então é bem legal. Pode passar, Malu. Aqui, então, é basicamente a apresentação, e ali vai estar, então, a trilha no feed, né? Para vocês deixarem apresentando já para quem está entrando ali no perfil. Então, isso que vocês podem colocar também no WhatsApp, nos status do WhatsApp, então aproveitem bastante. Nós temos aqui também a parte de card stories, né? Tem os dois modelos, então com CTAs. Então o que acontece? Que eu dou essa sugestão sempre. Façam um vídeo explicando o que é a trilha nos stories lá, façam uma sequência de stories lá, 2, 3 stories falando sobre o que é a trilha. No final, coloquem esses cards, aí ele vai ter a CTA para a pessoa vai chamar. Então, essa aqui é a parte final. Ah, mas eu não tenho tempo dos stories. Coloca mesmo assim, daí. Não tem tempo, mas daí, tipo, não vou conseguir fazer os stories. Coloca igual para divulgar. Quanto mais vocês divulgarem esses materiais, mais chance de mais pessoas verem, né? Então, é interessante, a Nath fez os dois modelos aqui, para vocês também terem dois tipos de abordagem, né? Então dá para estar utilizando em mais de um dia. É isso aí. Posso passar? Pode. Deixa eu passar o videozinho para vocês. Então aqui a gente tem, né, o vídeo para TV, deixar lá na recepção da escola, como a Malu falou, ali a gente tem um grande fluxo de entrada de alunos, então, de novos alunos, pessoas que vão lá conversar na escola, então deixar isso aqui sempre visível, né? Digo assim, quanto mais visível uma coisa, mais as pessoas vão ver, mais que às vezes ela não vai demonstrar um certo tipo de interesse no momento, mas aquilo no subconsciente já vai estar, né, colocado. No wallpaper também para o computador, então coloque nas telas de computador lá de vocês. Para os alunos que estarem olhando, estão fazendo um outro curso, vai olhar, aquilo ali vai estar no subconsciente. Então, quanto mais visível estiver isso, mais resultado a gente tem. Pode passar, aula. E aqui também a gente tem folder, né? E o cartaz A3, como a Malu falou, que ele é adaptável, então dá para fazer um banner. E aqui o folder para vocês estarem, né, deixando também na recepção da escola, entregando, fazendo uma ação na rua, né, entregando isso. Então é um material que ficou muito bonito, esse aqui realmente ficou muito bonito, tem toda a explicação aí do curso, da trilha, né? Então, assim, é um material que ele foi feito realmente pensando em ser assertivo, né? Com o máximo de informações que sejam assertivas para quem tá assistindo e realmente a Nath ali, a gente que se pensa em ter todos esses meios para vocês conseguirem atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Vai ser um material para deixar. Falando, né, Felipe, também que tem todos os campos, as áreas ali, que nem eu vou dar um zoom para vocês adaptarem para a escola de vocês, ó. Então, por Exatamente. exemplo, aqui, ó, todos aqui os dados aqui vocês podem colocar a logo da escola. Ah, Malu, mas eu não gosto da cor do que tá ali o folder. Eu quero colocar outra cor, quero colocar as cores da minha escola. Tudo Pode mudar. certo, né, Felipe? É um material adaptável, personalizável, né? Então a Isso gente aí. faz justamente para vocês terem todo esse. Porque vamos pensar no caso de um material de marketing assim, né? Vamos supor, se for pedir para alguém fazer, vai pagar para uma outra pessoa fazer uma trilha, por exemplo. A gente poderia dar só a parte da trilha ali, mas sem a parte da identidade, dos folders. Isso aqui acaba sendo muito caro, Uhum. né? Só a arte ali seria muito caro para estar fazendo, né? E a gente entrega tudo pronto e o melhor que é personalizável, né? Não tem nada ali, tipo, dizendo, tem que seguir esse padrão. Não, muda conforme a estrutura da escola, conforme a escola, né, vai se adaptar para a escola. Então, assim, é um material que realmente ficou bem legal e vale muito a pena utilizar ele. É isso aí. E aqui também a gente tem um material de apoio, que é um portfólio, né,
Então, um aluno, depois que ele completou ali os cursos, ele pode estar utilizando esse portfólio para mandar para vagas de emprego, está atualizando ali com as habilidades que ele teve, com os cursos que ele fez. A gente consegue dar um zoomzinho bem de leve ali, só para mostrar essa outra parte. Só um pouquinho. Então, aqui a gente tem a parte de formação, das habilidades, né? Então, depois que o aluno completou o curso, pode estar fornecendo esse portfólio para ele estar colocando os cursos que ele fez ali, né? Na trilha. Isso é um diferencial também na hora de vocês estarem vendendo esses cursos, vendendo esse pacote, né, de cursos ali, para dizer assim, ó, depois que tu sair daqui, tu já vai ter isso. Mas é legal também até disponibilizar para ele, caso ele já venha completando algum curso da trilha, já atualizando, como a Malu falou, né? Tá sempre atualizado e É, conseguindo recorrer a essas vagas de emprego. Então a gente tem ali a experiência profissional, ele pode falar sobre ele, colocar uma foto, então é bem legalzinho, é bem legal esse é. modelo de portfólio desenvolvido. E aqui é a questão das habilidades também, os níveis, isso aqui é muito bacana também para saber o progresso desse aluno, o que que ele fez, ó. Então, dentro do pacote, ele vai poder ir colocando exatamente cada passo dessa trilha que ele está fazendo e ir atualizando. Ah, Malu, mas ele tem, perdão, outros cursos dentro da minha escola que ele já fez. Tudo certo? Pode Pode colocar. adaptar, diminui aqui uma aba, coloca duas linhas. Isso é totalmente estável. E particularmente quando a gente recebe currículo aqui, eu vou dizer algo que é um pouco dessa parte RH que a gente acaba tendo aqui dentro da Ouro, tanto eu quanto o Lisiano, a Fernanda, enfim, quem vai recrutar, Tiago Arthur, a gente gosta muito de currículo assim. Né? Esse visual de currículo muito bem explicado. Não precisa ser exatamente um portfólio, mas um currículo bonito. Felipe foi um que teve um currículo muito bacana. Ele tinha um design, ele tinha uma separação exatamente das lacunas de cada coisa que ele tinha feito. Então, se conseguia ter uma leitura limpa, né, organizada, então é um diferencial para um profissional que quer entrar no mercado de trabalho. Faz a diferença, né, uma apresentação assim dessa forma, né? Enfim, então é isso, né, pessoal? Apresentamos a trilha e falando um pouco sobre essa questão do profissional, eu acho que assim, todas as trilhas elas vêm acarretando assim, claro, o crescimento do profissional, mas acho que ela foi um pouco mais para o mercado de trabalho. Eu não sei qual é a tua opinião, Felipe, mas a minha é exatamente essa. Ela trouxe um pouco mais de profissionalismo, ela veio um pouco mais a agregar com relação a essa parte um pouco mais profissional, vamos dizer. Que a gente teve várias trilhas assim que abordou muito a parte jovem, né? A programação do programador, por mais que ela seja também um lado profissional, ela tem um pouco da pegada jovem, porque os jovens hoje cada vez mais eles estão, né, ligados nessa questão da programação. A rede social também é uma coisa mais jovem, mas essa eu sinto um pouco mais de seriedade. Qual é a tua opinião aí, Felipe? Com certeza, né, Malu? E nessa questão da empregabilidade ali, a gente vendo um pouco do público, que é um público que já trabalha, né? E muitas vezes está ali insatisfeito com a função que ele está fazendo. Às vezes tem até uma outra função na empresa, mas ele não se sente preparado. Então, assim, oferecer essa possibilidade para ele, conscientizar ele de que ele pode mudar, Nossa, né? De mudar de cargo, muitas vezes com a oportunidade que está ali, ou uma outra vaga que surgiu. Então, assim, é importante e pensando realmente em matrículas, né? Então é uma uhum, trilha que, se ela for muito bem aplicada, com certeza a escola tem muitas matrículas. Então, isso e é um público que a gente muitas vezes acaba não explorando, né? A gente foca bastante nos isso aí. adolescentes, naquele que está começando o primeiro emprego, apesar dela também pegar esse público que está querendo começar, né, na jornada de trabalho, mas quem já está trabalhando. Então é importante, porque às vezes a pessoa, como eu falei, às vezes está insatisfeita na sua função e não sabe como melhorar, né? Está ali num cargo Uhum. ali um tempão e não sabe como melhorar, não sabe como ter um outro cargo, às vezes está trabalhando num emprego que às vezes não para ela não está sendo muito bom e aí não se sente preparado. Então, trabalhar justamente essa questão da qualificação profissional e de que ela pode adquirir essas habilidades é muito importante. É isso aí. E assim, pessoal, lembrando vocês a todos que sempre a nossa live ela vai ficar gravada, então logo depois aí da live a gente começa a fazer a preparação dela para ser publicada e juntamente já vai o material para o portal. Então, para vocês já estarem utilizando essa trilha, trabalhando com ela e antes, né, do nosso próximo lançamento, que com certeza aí semana que vem já começa esse movimento, né? Na quarta-feira a gente vai lançar um meta. Pessoal, vamos abrir as perguntas então, Felipe. Vamos, eu vou atualizar O aqui. Ellison, eu lembro que era o primeiro. Vou pedir pro pessoal abrir os Aham, microfones aí. ativado. Tá ativado? Então, Aham. Ellison, pode falar aí com a gente. Bom dia.
Tudo bem? Não, era só uma observação em relação a materiais impressos. Sou publicitário, que eu costumo fazer o uso de QR Code, links, justamente para construir a base de... Isso, perfeito, isso aí. Sabe que a gente até tem alguns materiais que a gente coloca um QR Code falso, né? Só para colocar o campo onde a pessoa colocar. Mas essa tua ideia é muito bacana, porque às vezes o que a gente sempre fala, essa própria apresentação da trilha vocês podem colocar dentro do QR Code para que tenha a apresentação ali. Então, tô na dúvida como é que é a trilha. Pega e coloca o QR Code ali, já faz ali a leitura, já coloca dentro, né, a visualização de como é a trilha. Ellison, muito obrigado aí pela tua ideia. E pessoal, ó, viu? Utilizem. E aí, tem mais alguém que quer falar com a gente? Osni, bom dia, Osni. Como é que tu tá, hein? Bom dia, tudo bem por aqui? Por aí tudo certo? Tá bom. Calor tá, né? Tudo certo. Aqui também, aqui o calor tá ótimo também, que tá muito bom. Coisa boa. Malu, eu coloquei aqui no chat, mas eu vou colocar aqui pessoalmente para você também, uma sugestão, porque eu percebi que a trilha ali, 70% dela está focada em módulos básicos. E normalmente, a gente, nas nossas escolas, temos um público bem grande que faz o curso essencial e sai, às vezes. Sim. Então, a gente não consegue, naquele momento, a rematrícula. A ideia, se fosse possível, criar uma trilha ou adaptar a trilha com 100% em módulos administrativos. Né? Já partindo do princípio que o cliente já tem o Windows, já tem introdução, já tem Excel, de repente poderia entrar ali um Excel avançado, um Power BI, sei lá. Se você pudesse adaptar dessa forma, ficaria show. Até, inclusive, assim, abrindo aqui para ti, já falando um pouco, nós temos alguns cursos que vão ser lançados, que eu não posso falar esses ainda, porque estão muito em desenvolvimento, então provavelmente ali mês que vem vocês já vão saber. Então, tem trilhas que já foram desenvolvidas nessas áreas, e a gente vai fazer um pacote como se fosse uma extensão da trilha. Então, a gente pode sugerir essa tua como exatamente isso, uma extensão. Esse do módulo administrativo, eu acho bacana da gente colocar depois um lançamento que vai vir mês que vem aí, que é dessa questão dos cursos aí de soft skill e tudo mais, que agregaria bastante, ficaria bacana também. Mas muito obrigada, né? Muito obrigada pela tua ideia. Que é um público, assim, que eu penso que é a dor de muitos donos de escola, né? A gente tem uma estrutura aí maravilhosa, perfeita para entregar bastante conteúdo nas áreas administrativas, o nosso curso de logística é excelente, porém, você olha para dentro da sala de aula, pelo menos a minha aqui, 85% tem até 12, 13 anos. Né? Então, é uma luta trazer o aluno de mais idade, né? Então, quando você fala em trilha de gestão, trilha administrativo financeiro, é uma luz, assim, enorme que se acende, né? Então, a gente poder explorar mais materiais nesse sentido ajudaria a gente que está aqui na ponta, com certeza. Com certeza, não, nós vamos pensar assim, inclusive eu vou colocar aqui nas minhas listagens, pode deixar, viu, Osni? Perfeito, obrigado pela leitura. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço, tchau, tchau. Pessoal, mais alguém aí tem alguma dúvida? Quer ver alguma sugestão para nós? Mas essa ideia do Osni é bem bacana, né, Felipe? Falando um pouco sobre isso, porque a gente estava comentando sobre isso exatamente, porque acontece, acaba tendo muitos lançamentos depois do que a gente lançou uma trilha, e a gente não consegue colocar junto ali, porque já foi lançada, mas a gente colocar uma extensão dela, acho que até uma sugestão que eu posso falar agora, que por enquanto que a gente teve foi, se eu não me engano, a do marketing, né, que daí como lançou agora o Ads e vai lançar o Meta, foi uma das ideias que a gente teve de ter uma extensão dela, a parte 2, vamos dizer assim, né, da questão da trilha. Isso é muito bacana. Não sei se o pessoal acha que o pessoal não tem mais perguntas. Hoje não é o lisiano deles, não estão querendo perguntar tanto. Ai, ai. Ó, nossos pacotes têm em média 144 horas. Muito bom. Muito bom. Bom saber. Então, a gente já anota aqui também para deixar mais ou menos nessa linha. Pessoal, então, não sei, Felipe, tem algum recado para dar? Só quero dizer que utilizem a trilha porque tá
Tá bem bonita. É isso aí, muito bacana. Perfeito. Pessoal, eu também quero, né, primeiramente lembrar, então, como eu gosto de dar os recados, vou reforçar o que o Felipe falou, utilizem a trilha, aproveitem todos os materiais de marketing que estão sendo disponibilizados dentro dela, eles estão muito bonitos, muito bacanas, foram feitos com muito amor e carinho. Com certeza a Natália, ela está se puxando aí para fazer para vocês, para ter essa comunicação cada vez mais direta, objetiva e atrativa. Acho que são as palavras principais de todos esses materiais, né? Agradecendo também ao Felipe por a oportunidade de estar dividindo aí essa terça-feira com ele. A gente sabe que sempre um desafio para nós, né? Principalmente para mim, eu me sinto muito desafiada quando o Lisiano não está aí, né? Me sinto às vezes até meia. Mas eu acho que foi tudo certo, foi tudo bom. Não, Né? a gente tava imitando ele aqui, a gente falando como é que o Lisiano faz a abertura da live. Isso aí, Vai né? ter que fazer igual, né? Isso aí, é isso aí. Não, mas a gente tenta fazer igual, mas não é ele, né? Tinha que ter um Então, bom tudo dia, né, certo. Malu? Bom Tem que ter um bom dia! dia. Então, lembrando vocês, então, 2 recadinhos, a gente vai ter, então, o lançamento do Meta nessa quarta da semana que vem, se eu não me engano, só deixa eu confirmar, dia 17, para não falar errado, dia 17 a gente tem o lançamento do Meta, 24, comunicação empresarial, vocês vão provavelmente ver até sexta-feira ali o primeiro comunicado dentro do grupo, certo? Que é um curso novo. Então, tá, pessoal, muito obrigado pela participação de todos nessa live, terça-feira que vem a gente está aí novamente, não sei o assunto ainda, não posso dar spoiler, porque a gente tem que confirmar, existem algumas possibilidades, mas acredito que vai ser muito bacana, certo? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.